A aula de hoje é sobre orações subordinadas substantivas. Aqui no canal já tem aula sobre orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Então aí das orações do período composto só estava faltando as subordinadas substantivas e é a aula de hoje. Estudar orações subordinadas, orações coordenadas, estudar a nomenclatura dessas orações todas é um pouco mais complexo. Então assiste a aula até o final para se certificar de que você entendeu tudo. Antes de entrar nos tipos específicos de orações subordinadas substantivas, eu gostaria de falar para você que quando você consegue identificar, separar a oração principal da oração subordinada, a substantiva é a mais fácil de identificar, que é logo a substantiva. E eu costumo falar para os alunos que se eles trocam a subordinada por isso ou disso e cabe ali, quer dizer que é a subordinada substantiva. E eu vou te provar isso em cada um dos exemplos que eu for dando sobre os tipos de orações subordinadas substantivas. E também vou te provar que se você troca por isso e consegue identificar a função sintática dessa palavrinha, isso, você consegue identificar qual tipo de oração subordinada substantiva é aquela. Bom, existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas e elas são classificadas de acordo com a função sintática que exercem em relação à oração principal. Isso quer dizer assim, que eu vou ter lá a oração principal e que a oração subordinada ela pode exercer função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de complemento nominal ou de aposto. Então tem essas 6 funções sintáticas que você precisa estar dominando. Você precisa saber o que é um sujeito de uma oração para conseguir identificar uma oração subordinada substantiva que tem função de sujeito. Então é importante que você tenha claro na sua cabeça tudo isso aí, todas essas funções sintáticas para conseguir classificar as orações subordinadas substantivas. Antes de mais nada, eu preciso dizer que as orações subordinadas elas podem estar desenvolvidas ou reduzidas. Aqui no canal, nas aulas anteriores, eu tratei sempre sobre as orações desenvolvidas. Se vocês quiserem que eu fale sobre as orações reduzidas, deixem aí nos comentários e a gente procura preparar uma aula em que eu vou tratar só sobre as orações reduzidas. Mas na aula de hoje eu vou falar especificamente sobre as orações desenvolvidas. Então, quando as orações subordinadas substantivas elas estão desenvolvidas, elas podem ser iniciadas por conjunções integrantes. As conjunções integrantes são que ou se, e aí eu coloquei 2 exemplos aí para você. Pensei que ele viesse e veja se as luzes estão apagadas. Tanto esse que quanto esse se são conjunções integrantes e elas iniciam orações subordinadas substantivas. Pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto. Coloquei uma única oração principal aí. Ela não soube dizer que horas foi dormir, quem são aquelas pessoas, quais são os seus planos e quantas horas se passaram. Todas essas orações são subordinadas substantivas e elas começam com pronomes interrogativos, que são esses pintadinhos de amarelo. Também podem começar com advérbios interrogativos, quando, como, onde e porquê. De novo, a mesma oração principal, ela não quis dizer quando vai voltar, como chegou em casa, onde mora ou por que mudou de escola. De novo, pintadinho de amarelo, os advérbios interrogativos que iniciam as orações subordinadas substantivas. Agora eu vou te explicar como é que você identifica cada tipo de oração subordinada substantiva. Aqui para vocês, subordinada substantiva. É aqui uma tirinha da Mafalda. Aí o moço chegando com uma plaquinha de não funciona. Ele coloca lá no telefone. E a Mafalda diz assim: achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Que não funciona. Muito bom, né? Muito bem. Aí essa frase do último quadrinho da Mafalda, achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Eu tenho oração principal, achei, identifico a conjunção integrante, que é esse que, achei isso. Consigo substituir o que ele ia pendurar a placa na humanidade pela palavra isso? Consigo, ótimo.
Olha primeiro para a oração principal. A oração principal tem sujeito, eu, né, sujeito oculto, achei, e tem aí o verbo achei. Quem acha, acha alguma coisa. Achei o quê? Achei que ele ia pendurar a placa na humanidade. Eu achei isso. Se eu substituo por isso, fica mais claro ainda. Achei isso. Sujeito oculto, eu. Verbo transitivo direto, achei. Quem acha, acha o quê? Achei isso. Esse isso tem função de objeto direto, assim como que ele ia pendurar a placa na humanidade. Toda essa oração tem função de objeto direto em relação à oração principal. Por quê? Porque na oração principal eu tenho um verbo transitivo direto, mas eu não tenho o objeto direto dentro da oração principal. Toda a oração subordinada funciona como objeto direto da oração principal. Então, eu não posso falar que é apenas um objeto direto porque eu tenho um verbo, não é mesmo? Tudo que tem verbo é uma oração. Então, eu chamo de oração subordinada substantiva objetiva direta. No caso da oração subordinada substantiva objetiva indireta, na oração principal precisa ter o quê? Um verbo transitivo indireto. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Lembre-se de que a vida é breve. Lembre-se é o sujeito oculto você, né? Eu estou falando para você se lembrar de que a vida é breve. Eu tenho aí a conjunção integrante que, e quem se lembra de alguma coisa. Aí no caso a oração começa um pouquinho antes, começa na preposição que vem antes da conjunção. Essa preposição de, ela existe aí por quê? De novo, porque quem se lembra de alguma coisa. Na oração principal, eu tenho um verbo transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto precisa de um complemento, o objeto indireto. Mas o objeto indireto não está na oração principal. Ele é toda a oração subordinada. A oração subordinada funciona como objeto indireto da oração principal. Por isso, eu classifico essa oração de que a vida é breve como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Dá para trocar por isso ou disso, como aquela sugestão que eu dei nos exemplos anteriores? Dá. Lembre-se disso. Beleza. Se eu for classificar só lembre-se disso, eu sei que o disso é objeto indireto. Aí fica mais fácil. E por fim, o último tipo de oração subordinada substantiva é o tipo que os alunos mais gostam de classificar. Eu lembro quando eu fazia as listas, né? Eu estava no ensino médio, a professora passava um monte de lista de oração subordinada para classificar. Eu via lá a oração que tinha 2 pontos, eu nem lia direito, já colocava lá apositiva. Porque eu sabia que quando aparecia 2 pontos, já liga um radarzinho assim, o aluno fala, essa é a positiva. Porque geralmente é isso mesmo que acontece. Tem 2 pontos, é a positiva. Mas primeiro precisa ver se é subordinada substantiva. Então vamos lá. O técnico só disse uma coisa, que estava decepcionado. Beleza. A oração subordinada começa aí com uma conjunção integrante, o quê? Consigo trocar a oração subordinada pela palavra isso? Consigo. O técnico só disse uma coisa. Isso. Beleza, eu tenho aí 2 pontos e eu tenho a oração subordinada com função de aposto, que está explicando um termo da oração principal, e no caso é coisa, né? O que o técnico disse, que estava decepcionado. Então, esse termo que explica com valor explicativo é um aposto. Então, essa oração com valor explicativo eu chamo de oração subordinada substantiva apositiva. Então essa foi a aula sobre orações subordinadas substantivas.